Olá! Nesta unidade, vamos falar sobre entrevista de emprego e você terá a oportunidade de se preparar para isso. Trabalharemos modelos de perguntas WH Questions e daremos dicas de como se vestir e se comportar em uma job interview. Vamos lá? Abra seu livro e acompanhe comigo. Então, para começar, How to prepare for a job interview. Então aqui você tem algumas dicas, né, de como você pode se preparar para a sua próxima entrevista. Então leia essas dicas e reflita um pouquinho sobre cada uma delas. Depois, em fundamentos, o primeiro passo para você se preparar para uma entrevista é saber o que se vestir, o que vestir. Por quê? Porque o primeiro impacto é a sua presença. Então aqui o livro traz um código de vestuário, um dress code guide, algumas dicas a respeito. Então vamos ver. Business attire. Então nós temos aqui business attire, vestimenta para negócios. Two important styles to understand. Então nós temos o traditional business attire e business formal attire. No traditional business attire, então tem aqui o exemplo de algumas roupas adequadas, né? Como para negócios. Então, por exemplo, suits são ternos, né? Camisas sociais, gravatas para homens e para mulher também. Ternos, podendo ser usado com saias, né? Skirted suits, ou tailored pantsuits, ou aquelas calças também mais sociais. Sapatos fechados, etc. Então, uma série de exemplos aqui. E como formal attire, bem mais formal, você tem o uso do quê? Observe a figura, olha. De suits mais dark tailored, ou seja, ternos escuros, também com camisa social, gravata, etc., só que ternos escuros. Isso aqui é muito comum para award dinners, jantares de premiação, eventos políticos, etc. E também temos o smart casual, que é o casual, não é? Então, nesse caso, você se veste de forma elegante, porém mais descontraída, mais casual. Não há necessidade do uso de paletó e gravatas. Muito bem. Você pode visitar a seção Navegando por Aí, que você vai encontrar muito mais dicas sobre a parte de vestimenta para negócios, ok? Então não deixe de visitar a seção Navegando por Aí. Tem vídeos, tem links, etc. Muito bem. Questions. Então o próximo passo é fazer um roteiro de possíveis perguntas que possam fazer parte da entrevista sua, não é? Então, para isso, vamos dar uma revisada nas WH Questions. Essas perguntas que começam por who, por when, por why, etc. Então vamos lá. Vamos começar revendo what e who. Então lembre-se, what, o que, o qual, who, quem. Então, alguns exemplos. What's your name? What do you do on Sundays? Aqui com who are you? Who opened the door? Who speaks English? Ok? Bem, nós já vimos isso aqui, nós estamos revisando, né? Só que aqui ele traz uma observação, olha. Use sempre verbos na forma interrogativa com auxiliares. E aqui, quando usar o verbo to be, use na forma interrogativa. E para outros verbos, não há necessidade de utilizarmos a forma interrogativa com auxiliares. Isso aqui está um pouco confuso. Vamos ver o que isso significa exatamente, né? Muito bem. Quando eu tenho, por exemplo, essas duas orações, you open the door e she speaks English, na afirmativa, como é que eu faço para colocar essas orações na interrogativa? Então veja a primeira, you open the door. O verbo open não é um verbo auxiliar, portanto eu preciso de utilizar um auxiliar. Aqui no caso eu usei o auxiliar did e o verbo volta para o infinitivo. No caso de she speaks English, o verbo speak também não é auxiliar, aqui ela está no presente,
Para o presente, as minhas partículas auxiliares são do ou does. Aqui eu usei o does porque é he, she, it. Então, vocês devem se lembrar, para fazer interrogativa de verbos não auxiliares, se for passado eu uso o auxiliar did, se for presente eu uso a partícula auxiliar do ou does. O que ele quer dizer aqui, ó, na verdade, é que em algumas situações, eu não diria para outros verbos, eu diria em algumas situações, com who, por exemplo, não há necessidade de usarmos essas partículas aqui, ó, do, did ou does, para a interrogativa com who. Ok? Então, vamos, através de mais um exemplo, vamos ver exatamente o que seria isso. Então, observe aqui, ó, quem viu a Laura na festa e quem você viu na festa. Muito bem. Então, vejam bem, o que ele quis dizer ali, né, é que em algumas situações, quando você vai perguntar com who, você tem que usar o auxiliar, aliás, você não usa o auxiliar. Então, por exemplo, quem trabalha aqui? Eu vou dizer, who works here? Eu não uso o auxiliar do ou does. Who works here? Ok? Quem quer ir para São Paulo? Who wants to go to São Paulo? Ok? Muito bem. Só que há situações que você tem que usar o auxiliar, sim, do, does ou did com who. Então, observe aqui esses dois exemplos, né? Quem viu a Laura na festa? Isso em inglês ficaria who saw Laura at the party. E quem você viu na festa? Who did you see at the party? Então, observe que no primeiro exemplo, quem viu, o verbo ver é o verbo see, o passado do verbo ver é saw. Então, quem viu a Laura na festa? Eu não usei o auxiliar, olha, eu coloquei direto who saw. No exemplo 2, quem você viu, eu utilizei no exemplo 2 o auxiliar did. Who did you see at the party? Então, por que aqui eu usei, nesse caso aqui, da 2, e por que na 1 eu não usei o auxiliar? Muito bem. É o seguinte, olha, nessa primeira oração, quem viu a Laura na festa? Quem é o sujeito dessa oração? Quem viu a Laura na festa? O sujeito dessa oração é o quem, é o who. E na 2, o sujeito, quem você viu, o sujeito é você. Então, toda vez que o sujeito da oração for o who, ou o what, no caso ser usado com what, você não usa o auxiliar do, nem does, nem did. Você faz direto a pergunta. Quem quer? Who wants? Ok? Agora, quando você tem o sujeito não é o quem, não é o who no caso aqui, aí você tem que usar a partícula did. Ok? Quem você quer trabalhando em tal lugar? Who. Quem você quer? Who do you want? Parari, parará. Então, quem quer, who wants. Quem você quer, o sujeito é você, você usa o auxiliar do. Então é isso. Tá? Quando o sujeito da oração, quando você estiver fazendo uma pergunta com who ou com what, o sujeito for o who, você não usa o auxiliar do, nem does, nem did para fazer a pergunta. Você faz direto. Ok? Vamos lá? Vamos continuar. Aqui nós temos where, onde. Então, where is Ellen? Where do you live? Onde você mora? Então, está aqui o auxiliar, where do you live? E temos which, qual. Which color do you prefer? Qual cor você prefere, o blue ou o red? Which flavor do you want? Que sabor você quer? Bem, aqui pode aparecer uma dúvida, mas espera lá, which é qual? Mas o what também pode ser qual. Então, qual a diferença de what e de which? Vamos ver. Então, what e which. Vamos pegar dois exemplos. What color do you prefer? E which of these colors do you prefer? Aproveitar também esse exemplo aqui do texto. Which color do you prefer? Blue or red? Observe aqui, ó, no desenho. A pessoa parece em dúvida.
entre A e B. Ou seja, quando você usa which, você tem uma opção de escolha. Então, nesse exemplo aqui do próprio texto do livro, olha, which color do you prefer? Qual cor você prefere, o azul ou o vermelho? Quando eu não dou essa opção de escolha, que é o caso desse exemplo, ó, que cor você prefere? Aí eu uso what, entre todas as cores, qual que você prefere? Você não tem aqui uma opção de escolha. Já no exemplo de baixo, semelhante ao do texto, which of these colors do you prefer? Qual dessas cores você prefere? Quando você usa which of these colors, então dá a impressão que você está ali diante de algumas cores que você tem que escolher, ok? Então, quando tem a opção de escolha, which, não tem what. Mas aí você pode me perguntar, mas professor, e no exemplo de baixo ali do livro? O exemplo está, which flavor do you want? Opa! Which flavor do you want? Então, qual sabor você quer? Parece que não tem opção de escolha. Mas tem sim. E essa opção de escolha, na verdade, ela está o quê? Ela está ali escondidinha, vamos dizer assim. Porque subentendida. Quando você diz which flavor, flavor é sabor. Que sabor você quer? Dá a entender que você está diante de alguns sabores. Vamos supor, você está numa sorveteria, ok? Então, nessa sorveteria, você tem lá uma série de sabores de sorvete, olha. Então, você tem vanilla, chocolate, strawberry, etc. Então, quando você usa which flavor do you want, qual sabor você quer, subentende-se que é um desses sabores que estão sendo vendidos na sorveteria, por exemplo. Ok? Tranquilo? Muito bem. Vamos dar sequência. When, quando. Então, por exemplo, when did he leave? Quando que ele partiu? When are you coming? Quando você vai chegar, está chegando? Aí você tem why. Por quê? Lembre-se que why é porque na pergunta, because é porque na resposta. Então, why do you want to change your job? Por que você quer trocar o seu emprego, mudar de emprego? Why are you here? Por que você está aqui? Então, alguns exemplos de perguntas que podem ser feitas com why. E temos o como, how, que pode ser como ou quão. Vamos supor, se você usa o how, junto com deep, que é profundo, how deep, quão profundo ou qual profundidade, não é? E aí nós temos também alguns como how old are you, que não tem como traduzir ao pé da letra, né? Porque how old are you refere-se à idade, você está perguntando a idade da pessoa. Então, aqui, para nós, no português, você não vai perguntar quão velho você é, não é? Então, how old are you, a gente vai traduzir para a nossa língua como quantos anos você tem, qual é a sua idade, ok? Depois tem também ali o exemplo how long, que é há quanto tempo. Muito bem. Dando sequência, há uma lista de perguntas que entrevistadores mais fazem aos entrevistados. Essas perguntas ou solicitações estão em inglês, com as explicações de como você deve se portar, como deve ser a sua resposta, né? O que ela deve conter ou não, para cada uma dessas perguntas. Essas explicações estão em português. Por exemplo, so tell me about yourself. Então, essa questão vai ser usada para avaliar sua personalidade, né? Compreender suas qualificações, habilidades de comunicação e capacidade de raciocínio. Então, dica, prepare uma lista do que você faz, o seu trabalho atual, últimos empregos, seus pontos fortes, um resumo de sua trajetória. Então, veja que para cada uma dessas perguntas, não é? Nós temos aqui uma explicação em português de como deve ser a sua postura diante de cada uma delas, o que você deve realmente escrever, tá? Então, tem uma série de perguntas, dê uma olhada em cada uma delas, dê uma refletida em cada uma delas, tá? E, se possível, prepare uma resposta para cada uma dessas perguntas, tá? Para que você possa já ir acostumando a responder essas perguntas que, porventura, poderão ser feitas, né, numa entrevista que você vá participar. Tá ok? Muito bem. Depois vá até a seção antena parabólica. E aqui há 2 steps
2 steps, 2 passos para que você tenha sucesso numa job interview. Aqui é importante, você tem um primeiro momento que é a preparation, que é antes da entrevista. Então, como você deve se portar antes da entrevista, o que você deve fazer, o que você deve pesquisar, como você deve agir, né? Que informações você precisa ter com você, não é? Para que você possa ir à entrevista bem preparado. E depois, no dia da entrevista, são mais dicas de como você deve se portar, como você deve se vestir, enfim, a sua preparação também para o dia da entrevista em si. Tá ok? Muito bem. Não se esqueça também de ir para a seção Navegando por Aí, que tem muito mais dicas, tem alguns vídeos, vale a pena dar uma olhada e você vai descobrir muito mais sobre como se preparar para uma entrevista de trabalho. Por hoje é só, até a próxima!